Fala galera, Gareth Edwards está de volta com um novo filme de ficção científica original chamado A Resistência, ou The Creator. Para quem não sabe, Gareth Edwards foi o diretor de Godzilla e Rogue One. E nesse vídeo, sem spoilers, a gente vai descobrir se vale a pena ir no cinema para assistir esse filme. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações, pois isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos pra vocês toda semana. Beleza? Feito o jabá, bora pro trampo. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. O embargo para avaliações completas foi levantado há poucos dias e eu tô animado para fazer a análise desse filme com vocês. A Resistência, ou The Creator, é o primeiro longa do diretor Gareth Edwards desde Rogue One, uma história de Star Wars, em 2016. Edwards coescreveu o roteiro com Chris Weitz, um roteirista acreditado em Rogue One e indicado ao Oscar pelo filme About a Boy. Filmes originais, os verdadeiros originais, que não se inspiraram em absolutamente nenhuma propriedade intelectual, são raros, especialmente quando a gente fala de filmes que operam na escala de A Resistência. Olhando para os 25 filmes de maior bilheteria desse ano nos Estados Unidos, só 2 deles, Elementos e Megan, passaram no teste de ser 100% originais. E o que eu quero dizer com isso é que não são sequências, não são adaptações, não são baseados em uma história verdadeira ou em qualquer propriedade pré-existente. Literalmente são ideias originais com personagens originais. E quando a gente olha para os 25 filmes de maior bilheteria de todos os tempos nos Estados Unidos, ainda tem só 2 filmes que passam por essa barreira: Avatar e o Star Wars de 77. E agora, mais do que nunca, é realmente um risco, porque não tem propriedade intelectual, não tem boa vontade do público com a qual o estúdio possa contar para investir em um filme como A Resistência. Eles realmente estão dando um salto. E eu me preocupo ao observar o lançamento desse filme que A Resistência, por essas razões, possa ser uma decepção financeira para o estúdio. E se isso se confirmar, vai ser uma pena, porque esse filme com certeza não é uma decepção criativa. Eu gosto de ficção científica de qualidade, ficção científica boa, não aquelas coisas do sci-fi. E A Resistência pode ser um dos melhores filmes de ficção científica pura desse século, sim, eu disse isso. Rogue One pode não ter sido a melhor experiência criativa para o Gareth Edwards como diretor. Godzilla também não. Mas a gente consegue ver o que ele trouxe para Star Wars e não o que Star Wars fez por ele. Deu para entender? Ele está trabalhando numa tela parecida aqui, mas com uma fração dos recursos que ele tinha na Lucasfilm. E pelo resultado, a gente nunca conseguiria perceber essa diferença de orçamento. A Resistência é um filme incrivelmente bonito, com cinematografia de Greg Fraser, que fez Duna e Batman, e do estreante Oren Sofer. Essas imagens são complementares por alguns efeitos especiais que parecem tão bons ou até melhores do que a gente vê em filmes com o dobro ou o triplo de orçamento desse filme. O alcance do que é feito aqui e a qualidade desse trabalho, com um orçamento que é coisa de 80 milhões de dólares, só mostra o que grandes blockbusters jogam fora de dinheiro. Olha o filme do Flash, 65 milhões só para efeitos especiais e olha o lixo que esses efeitos foram. Então A Resistência coloca alguns blockbusters no chinelo. Quando a gente compara esses filmes de 200 a 250 milhões de dólares, por exemplo, Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania, né, com os efeitos que tem em A Resistência, não dá para dizer qual dos dois teve maior orçamento, de tão bons que os efeitos de A Resistência são. A questão aqui não é o tamanho do orçamento, mas como ele é utilizado. A Resistência, pelo que parece, a menos que tenha algum dinheiro extra escondido em algum lugar, tem um dos melhores usos de orçamento que eu consigo lembrar. O crítico de cinema Roger Ebert costumava dizer que não importa sobre o que é um filme, importa como ele é feito. E esse é um ótimo exemplo desse ditado, porque à primeira vista parece que a gente já viu alguma versão da história de A Resistência muitas e muitas vezes antes. John David Washington interpreta Joshua, um agente especial do governo chamado de volta ao serviço depois de uma tragédia para encontrar uma arma secreta que está sendo desenvolvida pelo inimigo da humanidade, uma inteligência artificial que, anos antes, realizou um ataque devastador a Los Angeles. Quando Joshua encontra a arma, ele se revela se revela uma jovem inteligência artificial chamada Alfie. E apesar
apesar do potencial destrutivo que ela tem, o Joshua começa a se sentir protetor em relação ao Alf, a questionar a verdadeira natureza da humanidade e o que significa realmente estar vivo. A gente já viu histórias como essa antes, né? Mas começa com as atuações, e John David Washington é um protagonista forte. Ele lida com o próprio passado e com o conflito interior sobre a missão que ele recebeu para realizar. Ele está do lado de uma jovem atriz chamada Madeleine Voiles, no primeiro papel dela no cinema, e novamente arriscando soar exagerado, essa é uma das melhores atuações de uma jovem atriz, especialmente uma atriz inexperiente e que não está na indústria há anos. É uma das melhores atuações que eu consigo lembrar. Voiles domina a tela e a personality desde o primeiro momento. E à medida que o filme avança, ela gradualmente assume o fardo emocional do filme para ela mesma, até o último quadro do filme. Não tem um único segundo de atuação infantil ou de irrealidade. Ela traz uma experiência e uma sabedoria para o papel que superam em muito as habilidades de tantos jovens atores, até os bons. Essa atuação com certeza vai estar na minha lista de favoritas quando eu estiver pensando na minha lista pessoal do Oscar desse ano. Sim, eu tenho uma premiação mental para o cinema. Sou doido assim mesmo. O resto do elenco também é cheio de gente talentosa. Gemma Chan desempenha um papel crítico como Maya, a esposa do Joshua. Ken Watanabe entra para emprestar gravidade ao filme, como sempre. E a Allison Janney abandona toda a simpatia que ela tem para interpretar uma das vilãs mais detestáveis que eu já vi em um filme em muito tempo. Eu não tinha ideia de que a atriz que nos trouxe Bonnie Plunkett da série Mom era capaz de tanta depravação na tela. A Resistência parece um retorno à época em que Hollywood, em que você poderia vender um filme só com base no conceito. Eu acho que para as pessoas que derem uma chance, elas vão ser recompensadas com um pouco de tudo. Tem uma ótima ficção científica cerebral, algumas cenas de ação incrivelmente executadas e coreografadas, atuações uniformemente estelares do elenco, emoção genuína, empolgação, humor, espetáculo. É o tipo de filme que eu acredito que teria sido um grande sucesso em 93 ou talvez até em 2003. Mas quando a gente olha para o mercado de hoje, eu tenho um certo medo de que não vai ter apoio suficiente para esse filme. E o mercado precisa de um filme como esse. Com filmes como Challengers e Duna sendo adiados na programação, realmente parece um deserto lá fora. Eu acho que as pessoas estão procurando uma opção, um motivo para ir ao cinema, e acho que as pessoas que forem ver a Resistência vão ser recompensadas. E eu espero que contem aos seus amigos e que os amigos vão ao cinema também e se sintam recompensados e falem para mais gente. Talvez ele tenha a chance de ser um sucesso boca a boca. Com certeza eu vou assistir de novo, porque eu consigo pensar em 4 ou 5 cenas que preciso experimentar de novo no cinema. Não só porque são emocionantes, mas porque fazem isso de forma única. São específicas para esses personagens e esse filme. E isso é realmente a marca de uma história bem contada. Eu adoro como a IA e as máquinas são projetadas e executadas no filme. Muitas delas assumindo uma forma humana parcial para replicar seus criadores. Em um filme de menor qualidade, elas teriam sido apenas os vilões impessoais, a humanidade contra as máquinas. Mas é claro, é muito mais profundo do que isso. E a forma como lidam com essa guerra entre a inteligência artificial e os humanos, tem uma cena inteira em que isso é levantado e abordado de uma maneira que eu realmente não esperava. De uma maneira que muitas pessoas podem dizer que não faz muito sentido ou que é anticlimática, mas funciona, de novo, porque é específico para esse filme. E você percebe, à medida que avança, que não se trata realmente desse conflito global que está acontecendo, mas do conflito pessoal entre esse pequeno grupo de personagens. Tem uma parte minha, assim como eu acredito que tem em todo ser humano, que é um teórico de conspiração. E que acha que é um pouco suspeito um filme como esse está saindo agora de um grande estúdio, um estúdio pertencente à Disney, diga-se de passagem, que fala sobre como a IA é mais simpática e mais humana do que a ameaça que todos pensamos que ela é. Só para dar um contexto disso, a atual greve que está acontecendo dos atores, e antes dela a greve dos roteiristas, que graças a Deus já acabou, era justamente, em parte, né, justamente em função da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial pelos grandes estúdios. E o alvo, né, de muitas dessas demandas foi justamente a Disney. E aí a Disney agora lança um filme mostrando como inteligência artificial é um negócio bonzinho. É meio suspeito, pra mim é meio suspeito. Claro, o elefante na sala aqui é a semelhança desse filme em alguns aspectos com Star Wars. E tem algumas semelhanças que você pode traçar. Tem uma base espacial gigante flutuante no filme que pode mirar coisas no chão e causar destruição do alto. Nesse filme ela se chama Nomad, mas eu realmente não acho que os personagens do filme estariam fora de linha se tivessem apelidado ela de Estrela da Morte.
forte. Mas acho que fala da capacidade do Gareth Edwards e dos atores sob o comando dele de criar uma voz única para esses personagens, de forma que esse filme não parece um retrabalho de Star Wars ou de outros filmes com os quais ele tenha qualquer semelhança. Assim como George Lucas reinventou a jornada do herói há tanto tempo para criar Star Wars, Gareth Edwards está reformulando a nossa linguagem cinematográfica atual para contar a sua própria história única e comovente. Se isso soa como uma crítica entusiasmada, é porque é. E não estou dizendo que esse vai ser o meu filme favorito do ano até agora, mas é um dos meus favoritos até agora nesse ano. E talvez seja o filme mais original que eu vi em 2023. A Resistência é um uso incrivelmente eficaz de todas as ferramentas que um cineasta moderno tem à disposição para criar uma visão de ficção científica épica, seguindo a tradição de 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, Blade Runner, de Ridley Scott, A Chegada, de Denis Villeneuve, Filhos dos Homens, de Alfonso Cuarón e Ex Machina, de Alex Garland, para citar só alguns. Eu não estou dizendo que a Resistência se compara a todos esses filmes ou que é tão grande quanto qualquer um desses filmes, mas eu estou dizendo que ela chega bem perto. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, me conta o que você achou do filme, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações, pois isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e fiquem todos com Deus.